Durante muitos anos, os falsos profetas são uma realidade existente. No período bíblico, os profetas de Deus tiveram vários embates com esses falsos profetas. O que é um falso profeta e qual a sua mensagem? Fica nesse vídeo para que você conheça a importância de saber distinguir o falso do verdadeiro à luz das Escrituras Sagradas. Se você é novo aqui, eu quero te convidar a assistir de 2 a 3 vídeos nossos. E se o nosso conteúdo for relevante para você, eu peço que você se inscreva aqui embaixo, compartilhe o nosso conteúdo que é de extrema importância, não para que o nosso canal aumente os inscritos, mas para que mais pessoas possam chegar ao verdadeiro entendimento daquilo que as Escrituras nos ensinam. Eu quero te convidar também a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. O nosso grupo Torá em Foco já existe há cerca de 9 anos. Temos auxiliado pessoas a compreender os textos bíblicos, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão das Escrituras Sagradas. Dito tudo isso, vamos direto ao assunto sobre falsos profetas e os profetas bíblicos. Se levantar no meio de vós, profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígios, e suceder o sinal ou prodígio que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros Elohim, que nunca conhecestes, e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, vos está provando para saber se amais a Yod-Heh-Vav-Heh, vosso Elohim, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Devarim, Deuteronômio 13, do 1 ao 4. Esta mensagem ela nos apresenta um conceito muito importante, o do falso profeta. Este é um tema de grande importância que também continua na passagem seguinte e suscita uma grande dúvida para nós. Como identificar o falso profeta? Aqui a Torá fala do profeta que anuncia um sinal com o intuito de conduzir à idolatria. Mas esse não é o único tipo de falso profeta a qual a Torá se refere. A Torá diz ainda mais adiante, do meio dos seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar, e de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros Elohim, esse profeta morrerá. E se disserem no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que Yod-Heh-Vav-Heh falou? Quando o profeta falar em nome de Yod-Heh-Vav-Heh e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que Yod-Heh-Vav-Heh não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temais. Deuteronômio 18, 18 ao 22. Nesse trecho a Torá diz algo bastante importante. O Eterno suscitará profetas e devemos dar ouvidos a eles. Isso significa aqui uma mitzvah positiva. Quando o Eterno suscitar profetas, temos que dar ouvidos. No entanto, a questão se torna complexa. Afinal, a mitzvah poderia, em tese, nos deixar vulneráveis aos falsos profetas, que seriam capazes não apenas de destruir vidas inteiras, como também de conduzir o povo à ruína. A Torá estabelece uma diretriz. Para que um profeta seja considerado do Eterno, a profecia precisa se cumprir. A Torá, contudo, não dá muitos detalhes práticos de como aplicar isso. Por exemplo, devemos acreditar no profeta até segunda ordem? Isso é, até que a profecia se verifique? E se uma profecia for condicional? E se o profeta costuma estar certo,
mas cometeram um erro. Isso desqualifica o profeta ou tão somente aquela profecia? Eu quero explicar alguns conceitos básicos. É claro e explícito na Torá que ela é mandamento permanecendo eternamente sem mudanças. Adição ou redução conforme é dito nessa passagem. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio, Devarim, 13, versículo 1. E as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas essas palavras da Torá. Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, verso de número 29. É também dito em diversos trechos, estatutos perpétuos pelas vossas gerações é dito. Isso ensina que um profeta não pode adicionar um preceito novo. Portanto, se um homem se levanta, seja de Israel ou das nações, e realizar um sinal ou prodígio que diz que Adonai o enviou para realizar, devemos analisar. Essa profecia precisa adicionar uma mitzvah? Ela remove uma mitzvah? Explica uma mitzvah de maneira que difere da tradição que Moshe ensinou na Torá a mando do Eterno? Se ele diz que as mitzvot ordenadas a Israel não são perpétuas, mas foram dadas por um período limitado, ele é um falso profeta. Ele veio negar a profecia de Moshe. Como se pode perceber, o primeiro critério aqui para que se confie em um profeta é que ele não pode, em suas afirmações, contradizer aquilo que a Torá ensina. Isso exclui, por exemplo, os profetas de religiões que dizem que a Torá tenha sido abolida, anulada, cancelada, ou que foi provisória, ou que inclua outros elementos como essenciais para a espiritualidade que vão além daquilo que a Torá nos ensina. Se uma pessoa acredita em tais coisas, ou professa tais coisas, esteja ela iludida em sua ignorância ou não, seja ela sincera em seus objetivos ou não, é um falso profeta. Para a Torá não há exceções, nem poréns para essas regras. Alguns princípios gerais que precisamos levar em conta. Supondo agora que o profeta professe a Torá, ainda assim, isso não o classifica necessariamente como um profeta enviado pelo Eterno. Preste bem atenção nessa informação aqui. Quando um profeta que se levanta e diz que Adonai o enviou, não precisa realizar prodígios como realizados por Moisés, e também ele não precisa realizar prodígios como o de Eliahu, Elias ou Elixá, Eliseu, que alteram a ordem natural dos eventos. Ao invés disso, o sinal será o cumprimento da previsão de eventos futuros. Portanto, caso se levante uma pessoa cuja trajetória no serviço de Adonai o faz digno de profecia, se ele não tinha a intenção de adicionar ou diminuir da Torá, mas ao invés disso servir a Adonai pelas mitzvot da Torá, não dizemos a ele, divida o mar, reviva os mortos, ou algo semelhante, e então acreditaremos que ele é um profeta. Ao invés disso, dizemos a ele, se tu és profeta, diga-nos o que acontecerá no futuro. Ele fará suas afirmações, e aguardamos para ver se isso venha a se realizar ou não. Caso mesmo um detalhe particular de sua profecia não se concretize, ele certamente é um falso profeta. Se a sua profecia inteira se concretizar, consideramos que ele seja um profeta verdadeiro enviado pelo Eterno. A Torá vai na contramão do que algumas religiões apregoam ou do que seria o senso comum a respeito desse tema que eu trago para vocês. O critério da Torá não é apresentar sinais e prodígios. Portanto, nada adianta o profeta apresentar qualquer tipo de sinais ou prodígios sem antes apresentar profecias que sejam cumpridas pelo próprio Deus. Ele é um representante do Eterno e não fala em seu próprio nome. Sempre que a crença de alguém é baseada em prodígios, o seu coração hesita. Por quê? Porque é possível realizar prodígios através de magia ou feitiçarias. Como se sabe, qualquer magia ou feitiço pode não só ser um teste do Eterno para testar nossa fidelidade, como também pode ser um truque.
Sendo assim, o critério da Torá é julgar um profeta por suas palavras acerca do que irá acontecer. Então observe, portanto, que antes de aceitar as palavras de um profeta, temos o dever de colocá-las à prova. Testar um profeta e ser cético até que ele apresente profecias cumpridas e mitzvot, mandamentos da Torá. E não é falta de confiança ou fé. A razão é muito simples. É o Eterno e não o profeta que é o depositário de nossa confiança. Não confiar que um profeta tenha sido enviado pelo Eterno não é a mesma coisa de não confiar no Eterno. Devemos testá-lo muitas vezes. Se todas as suas afirmações provarem ser verdadeiras, nós devemos considerá-lo como um verdadeiro profeta, conforme é dito acerca de Shemuel. E todo Israel, desde Dan até Beersheba, conheceu que Shemuel estava confirmado por profeta de Adonai. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 20. Tal é o zelo que a corte mosaica tem para com as mitzvot, os mandamentos de testar um profeta, que é exigido que ele tenha sido testado e aprovado várias vezes em diversos cenários antes que possamos aceitar que ele seja um profeta enviado pelo Eterno. Observe o exemplo dado pelo Tanar, a Bíblia hebraica, sobre Samuel. Ele só foi aclamado por profeta nacional a ser seguido em Israel depois de ter sido confirmado diante de todo o povo. Ter medo de confrontar o profeta e de testá-lo é desobedecer à Torá, e é não confiar no próprio Eterno, pois o Eterno dos céus e da terra, o nosso Criador, é suficiente e poderoso para que, quando transmitir sua mensagem, não deixe qualquer dúvida. Eis que adivinhos e feiticeiros também preveem o futuro. O que os diferem de um profeta verdadeiro? Algumas profecias feitas por adivinhos, feiticeiros e semelhantes, elas se concretizam, e outras não, conforme é deduzido pela própria Escritura. Desfaço os sinais dos profetas falsos e torno louco os adivinhos, que faço voltar para trás os sábios e converto em loucura a sua ciência. Yeshayahu, Isaías 44, 25. Em contraste, todas as palavras de um profeta se realizam conforme é dito. Semelhantemente, também é dito o seguinte: o profeta que tem um sonho, conte-o o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Quem tenha o que tem, a palha com o trigo, diz Adonai. Jeremias 23 e 28. Isso implica que as palavras dos magos e sonhadores são como palha que foi misturada com algum grão, enquanto a palavra de Adonai é como grão sem palha alguma. E acerca disso, a Torá promete que um falso profeta contará a verdade acerca daqueles assuntos para os quais prognosticadores e adivinhos dão falsas previsões às nações, de modo que Israel não precisará de um feiticeiro ou adivinho ou semelhante a isso, conforme é dito ainda nessa passagem. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, quanto a ti, Adonai teu Elohim não te permitiu tal coisa. Adonai teu Elohim te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Deuteronômio 18, 10, 11, 14 e 15. Vemos aqui que um profeta se levantará para um propósito único de nos dizer que eventos futuros ocorrerão no mundo, quer sejam de abundância, ou fome, ou guerra, ou paz e semelhante a essas coisas. Ele até mesmo informará um indivíduo em particular acerca de suas necessidades. Assim, quando Shaul perde um objeto, ele foi até o profeta para descobrir onde estava. Esses são os tipos de coisas que um profeta dirá. Ele não virá fundar uma nova fé,
nem adicionar e nem remover um mandamento. Como se observa, os testes do profeta sempre são em cima de profecias claras, definidas e nunca sobre profecias de punição. A razão é simples. É muito difícil para os seres humanos avaliarem se um profeta de punição deixou de acontecer porque o povo se arrependeu e o Eterno foi misericordioso, ou se realmente aquela foi uma falsa profecia. Portanto, antes que se receba uma profecia de punição, deve-se testar o profeta com relação a eventos futuros. Por quê? Para se ter certeza de que o profeta é realmente um mensageiro, um oráculo do Eterno. Observe que não somos nós que temos que ser postos à prova em nossa fé, mas sim o profeta em sua mensagem, para que tenhamos certeza de que ele foi enviado pelo Eterno. Quando um profeta proclama que outro indivíduo é profeta, aceitamos o último como profeta sem exigir investigação alguma. Assim, Moshe, ele proclamou Yehoshua ben Nun e todo Israel creu nele antes de realizar algum tipo de prodígio. O mesmo é verdade para gerações subsequentes. A única situação em que aceitamos um profeta sem exigir que ele prove através do cumprimento de profecias futuras antes de acatarmos sua mensagem é se ele tiver sido indicado como um profeta por meio de outro profeta já estando anteriormente testado. A lógica é simples de entender. Se um profeta verdadeiro, com quem sabemos que o Eterno fala, nos aponta que outro profeta é verdadeiro, geralmente como seu sucessor, então entendemos que o Eterno realmente quer falar conosco através daquele profeta que foi indicado por um verdadeiro profeta. É isso que eu queria falar com vocês para que possamos estar cada dia mais atentos, alertas sobre as diversas falsas profecias que temos ouvido, subordinando essas profecias ao nosso crivo pessoal, aquilo que nós sentimos, que nós desejamos, que são os nossos sonhos inerentes à nossa mente humana e caída, sem passar pelo crivo das Escrituras. Tudo que foi dito aqui, a síntese principal é: todo profeta que diz que a lei foi abolida por Jesus na cruz, ele deve ser tido como um falso profeta. Não é aprovado por Deus, já que ele anula a própria palavra de Deus, que é inegociável e imutável pelo seu próprio conhecimento daquilo que ele julga ser a verdade como profecia, anulando toda a verdade de Deus em cima de tradições religiosas. Esse tal pode fazer paralítico andar, mas ele não é aprovado pelo Deus de Israel. Ele é um falso profeta. Que o Eterno nos mantenha com os olhos abertos, fixos na sua palavra, para distinguirmos o verdadeiro do falso. Espero você no nosso próximo vídeo.